Alô, seja bem-vindo ao Agro Rentável, neste domingo 22 de fevereiro, né? Vocês pensaram que o ano ia iniciar, carnaval já passou e hoje tem um assunto além da porteira, né? Estou aqui, para mim, é uma das figuras mais icônicas públicas que tem no estado de Goiás. O vereador mais votado de todo o centro-oeste brasileiro, o Major Vitor Hugo. Seja bem-vindo ao Agro Rentável. Muito obrigado, Jorge. Um prazer estar aqui na PUC TV e nesse programa tão especial que se dedica a uma atividade econômica ou um grupo de pessoas que trabalham muito pelo nosso país, né? Para alimentar o nosso país e o mundo, na verdade. Exatamente. E o conceito do nosso programa aqui, do Agro Rentável, é rentabilizar. Então falamos muito, o Fabiano Tavares hoje não está presente, mas ele como consultor, né? Consultor financeiro, então ele ajuda muito essa galera aí a rentabilizar seu negócio. E hoje o nosso papo é além da porteira, né? Eu já adiantei aqui que o senhor foi o vereador mais bem votado, né? Aí do Centro-Oeste. E fala para nós, primeiro para iniciar nosso bate-papo, queria que você apresentasse para o nosso telespectador, apesar que estamos falando com 3 milhões de pessoas aproximadamente neste domingo. Então, queria que você falasse um pouco sobre a trajetória do senhor. Bom, primeiro eu queria, antes de mais nada, como é um programa que é voltado aí para o produtor rural ou para a atividade do agronegócio, dizer que eu tenho uma ligação muito forte. O meu avô, o pai da minha mãe, lá no Rio de Janeiro, era um produtor rural. Eu lembro de eu pequenininho passeando na fazenda dele e tal, assim, lá na cidade de Campos dos Goytacazes. Então, o agro para mim é assim, uma expressão da minha família também. E eu, como advogado, acabei de terminar, falta só entregar o TCC agora, né, um artigo científico, uma pós-graduação em Direito do Agronegócio, Direito Agrário. E, então, assim, eu fui deputado federal, como deputado também ajudei muito, né, na Câmara, os projetos que tinham a ver com o agro, então eu me sinto muito à vontade aqui nesse ambiente, né. Bom, vou responder a sua pergunta. Você perguntou quem é o Major Vitor Hugo, Exatamente. Né? Bom, esse carioca, esse baiano, goiano, até rapaz, o que me misturei um pouco aqui. É verdade, é porque os meus pais são do Rio de Janeiro, né? Na verdade de Niterói, que é uma cidade, né, bem próxima da capital da cidade do Rio de Janeiro. E o meu pai era oficial da Marinha, foi servir em Salvador, eu acabei nascendo em Salvador, mas com 2 anos de idade a minha família voltou para o Rio. Então eu fui criado no Rio de Janeiro, fiz a infância, adolescência, início da idade adulta, toda no Rio. Fiz a Academia Militar dos Agulhas Negras, né, que é a escola de formação dos oficiais combatentes do Exército, que também é no Rio de Janeiro. E depois, anos mais tarde, quando eu fui terminar a Faculdade de Direito, foi minha segunda graduação, eu comecei aqui na Universidade Federal de Goiás, 4 anos, e o Exército me transferiu para o Rio, eu acabei terminando a Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, assim, eu tenho uma ligação com o Rio muito grande, daí o meu sotaque. Mas então, eu já adiantei, né, eu fui do Exército por 21 anos, oficial, cheguei até o posto de major, e servi aqui no Comando de Operações Especiais por quase 12 anos. Comandei o destacamento contra-terrorismo do Exército, que é uma unidade muito específica e singular, só tem aqui em Goiânia. E depois decidi fazer um concurso para a Câmara dos Deputados, um concurso que só tem de 12 em 12 anos e só abriu uma vaga. E aí Deus me abençoou, eu fiz o concurso, passei em primeiro lugar do Brasil e fui trabalhar na Câmara. Convivendo lá com o então deputado Jair Bolsonaro, me apaixonei pela política, né, e decidi me candidatar. Fui candidato a deputado federal com o apoio do Bolsonaro, fui eleito deputado federal na primeira eleição, a primeira candidatura da vida, e na sequência o Bolsonaro me escalou como líder do governo. Agora, você imagina, Jorge, você ser o líder do governo na sua primeira experiência política da vida. Percebe, vereador, que assim, a trajetória do senhor foi tudo pautada na ordem pública, desde casa, sim, já que seu pai era oficial da Marinha. Militar também. Sim. Então, entende-se essa paixão pela ordem pública. Eu só acho que influenciou muito esse ambiente militar da ordem pública, o senhor discutir essas pautas até hoje? Não tem dúvida, né? O meu pai
ele era um oficial da Marinha, ele era engenheiro eletricista e oficial da Marinha de Guerra, né? E ele era um empolgadíssimo com os temas da defesa nacional, da geopolítica mundial, né? E também, lógico, da engenharia, né? Então, quando eu decidi ir para o Exército Brasileiro, não para a Marinha, ele ficou inicialmente meio, eu não vou dizer decepcionado, né? Porque meu irmão já tinha ido para o Exército. Mas talvez ele esperasse que eu fosse para a Marinha e também para ser engenheiro, né? E eu fui para o Exército para ser combatente. Então, assim, o meu pai... Mas quando eu fiz o concurso para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, com 16 anos, com tanto medo de não passar e envergonhar meus pais... Mesmo. Eu vou dizer assim, não vou nem dizer que fosse envergonhar, eu tinha medo de decepcionar, essa era a melhor palavra. Porque eu acho que se eu não tivesse passado, meu pai não ia ficar envergonhado, mas ele talvez ficasse decepcionado. Ou na minha cabeça de adolescente, talvez a decepção dele ia me machucar mais do que... E aí eu estudei tanto, Jorge, que eu passei em primeiro lugar do Brasil, entre 12 mil candidatos. Eu ia falar isso agora, porque é um dos concursos mais disputados que tem, é da AMAN. Sim. E você foi o primeiro lugar. Mas eu acredito, e com toda sinceridade, assim, o desempenho, em vários cursos que eu tive, que acabei ficando em primeiro lugar, ou tive boas classificações, eu acredito todo o esforço e toda essa glória aí a Deus. Eu não tenho dúvida que tem muito a ver com a crença, com a força de vontade que Deus deu para os meus pais e eles transmitiram para mim, e esse medo também de decepcioná-los, né? Então, eu lembro do orgulho que meu pai e minha mãe tiveram, né? Quando eu, como cadete do primeiro ano da Academia Militar, recebi o espadinho do presidente da República. Então, imagina, com 17 anos de idade, eu tinha acabado de fazer 18 anos, recebi o espadinho, que é o símbolo da honra militar, das mãos do presidente da República, que na época era o Fernando Henrique. Então, independente de questões políticas, né? Naquele momento eu era apolítico. Né? E o meu pai, oficial de marinha, na época, já na reserva, poder participar lá dentro da academia, do mesmo ambiente do presidente, e vendo eu receber o espadinho, um prêmio das mãos do chefe maior da nação, eu posso dizer que eu dei orgulhos assim, bacanas assim, para os meus pais. Né? E foi no Rio? No Rio de Janeiro, em Resende, né? A Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, fica no interior do Rio. Mas espadinho foi no Rio? No Rio de Janeiro, em Resende, na AMAN. Quando fala-se em grandes forças armadas, temos igual a Marinha, Exército, o Batalhão da Guarda Presidencial, então só me vem à cabeça Brasília, por estar centrado e pelo seu histórico foi lá. Mas daqui a pouco, a gente vai para o comercial, eu queria que você falasse para nós qual foi as atuações suas lá como líder do governo Jair Bolsonaro. Eu vi que rolou umas PLs, você tem um trabalho muito bonito e nós vamos tomar um café e na volta eu quero que o vereador explique para nós, né, fala sobre esses avanços que você trouxe aí para a ordem pública também. Tá ótimo. Então você que está me assistindo pela PUC TV, não saia daí que eu volto já já. Para minha surpresa e decepção do Fabiano, hoje o café não foi abelha, o café abelha é o meu. Hoje fizeram um café sem açúcar. Perdeu, hein, chefe? E dando continuidade ao programa aqui, eu queria que o vereador falasse para nós da atuação, né, do senhor na Câmara, né, como líder do governo Bolsonaro. Quais são as frentes que o senhor trouxe de benefício à sociedade? Bom, primeiro dizer que foi um grande desafio, né, Jorge? Imagina, você é um deputado federal de primeiro mandato, ser escalado formalmente pelo presidente da República para representá-lo em todas as reuniões do Congresso Nacional, né, perante os outros líderes, perante os ministros de Estado, né, com o próprio presidente da República, na imprensa, e fazer defesa de temas tão importantes quanto o que foram propostos naquela época, como a reforma da Previdência, que ajudou o país a equilibrar suas contas naquele momento, a revisão da proteção social dos militares. O auxílio emergencial foi muito importante. O auxílio emergencial, época, né? Exatamente. Quando a pandemia chegou, né, e o próprio presidente Bolsonaro autorizou que nós aprovássemos várias pautas, ajudar estados e municípios que estavam endividados, que precisavam melhorar a saúde para poder prestar um melhor apoio às pessoas que estavam sendo contaminadas, né? Os empregados, as empresas e também os autônomos. Então, eram as pessoas mais vulneráveis naquele momento. E eu fui o parlamentar que propus para o presidente Bolsonaro o valor de R$600. Por quê? O Paulo Guedes estava falando em torno de R$200, R$300. A Câmara já tinha dito que não aceitaria esse valor, queria fazer um valor de R$500.
E eu achava que a gente deveria chegar a R$600. Era um esforço muito pequeno, de R$100. E naquele primeiro momento, a gente imaginava que nós iríamos ajudar 22 milhões de brasileiros. Sabe quantos foram ajudados depois? Quanto? 70 milhões de brasileiros. Parabéns. Então, assim, a minha carreira política poderia acabar agora, mas eu tenho certeza que eu ajudei um percentual enorme da população brasileira com um pouco a mais de recurso no momento que era crucial, né? Em que o Bolsonaro estava, além da preocupação sanitária, tinha também uma preocupação muito grande com a economia. Bom, se vários governadores e prefeitos estavam fechando, né, impedindo que as pessoas trabalhassem, como é que os autônomos iam sobreviver? Né? Como é que, às vezes, aquela pessoa que tem uma carrocinha, né, que vende lá um cachorro quente, que vende na praia um biscoito Globo, que eram os exemplos que o Bolsonaro dava também e que são concretos. Imagina, 70 milhões de brasileiros receberam o auxílio emergencial de R$600. E eu tenho orgulho, eu guardo até um tweet dele, ele fez um tweet na época dizendo assim, parabenizando o líder do governo, e que era eu, né, por ter articulado para aprovar essa pauta, e nesse valor de 600, a cartada final, né, a sugestão ao presidente Bolsonaro e também ao presidente da Câmara, que era o Rodrigo Maia, foi nossa. Né? E aprovamos outros marcos importantes. Eu achei com a transparência das contas públicas, né? Sim, aí já foi uma atuação aqui na Câmara, né? Na Câmara de Vereadores. Na Câmara de Vereadores a gente apresentou... Então, mas lá, falando de transparência, está pegando esse gancho, lá também o senhor destinou 350 milhões para o estado de Goiás. Prezando a transparência, como é pauta que o senhor defende, como é que é feito essa transparência dessas emendas enviadas? O que eu fazia, Jorge? E mesmo na época que tinha as emendas do relator, que o pessoal chamava de orçamento secreto, muitos às vezes, tipo assim, queriam esconder quem indicou, quem não indicou, eu não. Eu fiz questão, para cada emenda que eu indicava, eu enviava um ofício para a Controladoria Geral da União, lá em Brasília, para o ministro Wagner Rosário, e também aqui para o representante do ministro aqui em Goiânia, para dizer, eu indiquei a emenda e eu solicito que a emenda seja fiscalizada na ponta da linha. 350 milhões de reais que nós trouxemos para cá, distribuídos em 200 municípios. Então, assim, foi um esforço grande, foi muito bacana, porque até hoje eu vejo... Quase todos os municípios ganharam, né? Então... 246, foi 240 municípios, né? E sabe o que a gente está falando? Nós estamos falando aí de pontes. A gente, às vezes, né, eu moro aqui em Goiânia, a gente não tem a noção completa do que é a realidade do interior. Uma coisa é você morar na 10ª maior cidade do país, uma capital de um estado importante. Outra coisa é você sair daqui 300 quilômetros e ir para uma cidade que tem 10 mil habitantes, uma cidade que, às vezes, uma ponte que você coloca na zona rural facilita, faz uma diferença absurda. Uma ambulância, né, uma escola que vai ser construída, uma unidade básica de saúde, né, às vezes você reforçar o policiamento lá, comprando ou indicando emendas para se adquirir fuzis, ou para se adquirir uma viatura para a Guarda Civil Municipal daquele lugar. Então, o trabalho de envio de emendas para Goiás durante o meu mandato federal foi intenso e, logicamente, eu agradeço ao próprio Jair Bolsonaro, que era o nosso presidente, que possibilitou a descentralização de tantos recursos aqui para Goiás através do nosso mandato, né? Isso foi muito importante. E eu publicava também nas minhas redes sociais. Além de mandar os ofícios pedindo para fiscalizar e assumindo a autoria da emenda, eu também publicava nas redes sociais, mandava ofício para os prefeitos ou para as pessoas que haviam pedido a emenda para dizer, ó, eu enviei e eu peço que você me ajude a fiscalizar o emprego do recurso. E como foi feito esse recurso para a segurança pública, já que é o carro-chefe do senhor? Aí a gente mandou muito. Ó, eu posso falar com toda a certeza aqui, vocês que estão nos assistindo, pode perguntar para os seus amigos aí que são da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, da Polícia Técnica e Científica, das Guardas Civis Municipais, até para a PRF. Né? Nós mandamos, em Goiás, né, nós mandamos, vou colocar quase 40 milhões de reais para os órgãos de segurança pública aqui em Goiás. Por exemplo, mandamos recursos para aquisição de fuzis, para a construção da sede da Polícia Civil na regional lá de Caldas Novas, para a construção do quartel de bombeiros lá em São Luís de Montes Belos. Então, e aí, para aquisição, por exemplo, de pistolas, imagina, a Polícia Penal de Goiás não tinha pistola para poder fazer a segurança lá dos presos. Mas a segurança está com um marco legal, principalmente na área ruralista, por exemplo, temos a Patrulha Rural. E eu quero até aproveitar e parabenizar o Sindicato Rural de Itapirapuã, em nome do Edgar Scatena. Amigão meu, hein? Edgarzinho. Edgarzinho. Que também tem a Patrulha Rural da Maria da Penha agora lá, que foi
um pedido do Edgar aí, junto ao governo aí, e a Polícia Militar que agora lá... Um grande abraço aí para o Edgarzinho. Conta com a Patrulha Rural da Maria da Penha. Muito bom. Maria da Penha Rural. Muito bom. Foi implementado em Itapirapuã. E essa pauta da proteção da mulher é muito importante. Nós estamos vivendo aqui no Brasil hoje, infelizmente, uma epidemia de violência contra a mulher. E isso se agravou. Os números. Assustador. Isso se agravou nos últimos 3 anos do governo atual. Isso é um fato. Eu estou até saindo da política, não importa se você é de esquerda ou de direita, estou falando de números. Né? Infelizmente, os números de estupros, 2024 foi o ano que da história do Brasil teve o maior número de estupros registrados, quase 90 mil casos notificados. E nós sabemos que, em função da subnotificação, às vezes da vergonha, às vezes do medo que as mulheres têm de reportar, a ONU tem uma estatística de que somente 35% dos casos são reportados. Mais ou menos 240 mil casos no Brasil. Isso é importante na política pública, né? E eu apresentei aqui em Goiânia, agora como vereador, um projeto de lei chamado Escudo Feminino, que inclusive vai ser votado já, se Deus quiser, está na pauta do plenário da Câmara e deve ser votado em primeira passagem, né, pelo plenário, já agora no retorno dos trabalhos. E é um projeto importante para aumentar a proteção das mulheres na nossa cidade de Goiânia. A gente está com um minutinho para encerrar esse próximo bloco. Você poderia só aprofundar um pouco mais sobre esse projeto? Claro. É um projeto que vai garantir, primeiro, atendimento psicológico para as mulheres vítimas de violência, atendimento jurídico. No caso também de ela requerer e houver uma ameaça iminente, ela pode requerer que o município pague para ela, por exemplo, aulas de defesa pessoal, para ela se sentir mais segura, para ela se sentir mais à vontade, para andar pelas ruas, às vezes afeta psicologicamente ela. E também, se ela quiser ainda, tiver treinamento, quiser requerer, o município pode pagar para ela, se nosso projeto for aprovado, spray de pimenta e dispositivos eletrônicos de segurança. E depois, se chegar no ápice, no clima maior de ameaça, em que haja uma medida protetiva de segurança desrespeitada, que já haja um processo criminal instaurado contra o agressor, ela pode vir a requerer, se seguir todas as normas federais também, a aquisição, ou melhor, o pagamento de arma de fogo para ela. Maravilha. E que o judiciário também seja mais duro, né, nessas medidas protetivas. Mas vou tomar um cafezinho, meu tempo aqui estourou e volto já já. E vamos falar sobre atuação no agro aqui com o nosso vereador Major Vitor Hugo. Estamos de volta com o programa AgroRentável, neste domingo 22 de fevereiro. E o nosso convidado de hoje é o vereador Major Vitor Hugo, que também tem atuado no mundo do agro aí, né? Tem feito a diferença na Casa de Lei. E eu observei também, a gente olhando ao passado aí do nobre vereador, que o senhor está muito junto ali a galera aí do gado leiteiro, né? Sim, acho que uma das pautas que tem defendido muito é o pessoal do leite. É verdade. Eu quando fui deputado federal, eu fui procurado por muitos produtores de leite de todo o Brasil, demonstrando a vulnerabilidade do setor e a dificuldade que eles têm para conseguir que o agro, no caso deles, seja rentável. Então, eu construí alguns projetos de lei que ainda estão tramitando na Câmara, alguns na Câmara, outros já no Senado aprovados, para garantir pelo menos a margem mínima de acompanhamento e a margem mínima de lucro para esses produtores. No Brasil, a estimativa, à época, era de quase 5 milhões de famílias, né, que se dedicam à produção de leite e que acordam todos os dias de madrugada, né, para poder fazer com que a gente tenha alimentos na mesa, o leite, o queijo, a manteiga e tantos outros derivados. Então, assim, eu apresentei, por exemplo, um projeto de lei para criar o índice do leite cru, que seria feito pelo IBGE, para controlar a variação de preço dos insumos e para saber para dar argumentos para o produtor de leite a negociar o preço do leite que vai ser comprado pelos laticínios, por exemplo. Um mercado mais livre, né? Um mercado mais livre e para que ele tenha argumento para dizer, bom, subiu aqui, né, o óleo diesel, subiu aqui, sei lá, a ração, né, que o gado vai se alimentar, né? Então, é um projeto de lei bastante importante que está tramitando na Câmara. E um outro projeto de lei muito bacana, esse nós conseguimos aprovar na Câmara e está no Senado. Eu espero, se eu conseguir voltar para a Câmara Federal nesse ano, né? Agora eu sou pré-candidato a deputado federal. Se eu conseguir voltar, vou articular muito lá no Senado para poder aprovar, que é um projeto que garante que uma parte
do leite adquirido pelos municípios com recurso do Programa Nacional de Alimentação Escolar seja um percentual do que for comprado de leite seja adquirido de produtores locais e o leite in natura. Porque isso a gente vai fomentar a economia local e vai também garantir para as nossas crianças, para as crianças que estudam na rede municipal pelos municípios goianos, ou melhor, brasileiros, né? Porque a lei, esse projeto de lei é nacional, que tem um acesso a uma alimentação mais saudável. Então, para além disso, eu também integrava, eu criei a Frente Parlamentar em Apoio ao Produtor de Leite no nível nacional, peguei assinaturas de mais de quase 200 deputados federais de todo o país e criamos essa frente. E também eu fazia parte da Frente Parlamentar da Agricultura, que é uma frente muito forte, muito atuante, a FPA, né, em Brasília. E como líder do governo, ajudei a aprovar ou a bloquear, né, aprovar pautas que eram boas para o agro ou a bloquear pautas que eram ruins para o agro. Né? Você tem como lembrança aí dessas pautas que pode falar para nós, aí, que foram aprovadas, né? E que, de certa forma, que foi o senhor que conduziu? Eu lembro de uma muito importante que foi, durante a reforma da Previdência, havia uma emenda que buscava aumentar o tributo, né, o pagamento de impostos em relação à exportação. E isso seria um problemaço para nós, né, para os produtores rurais do Brasil. E eu lembro de uma votação na madrugada, e se não me engano a gente estava votando ainda na passagem pela CCJ, né, da proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência, e eu não tinha orientação do governo, não tinha uma orientação formal do governo sobre como se posicionar em relação a essa emenda, e sabia que ela desidrataria a economia em 10 anos, sempre se calculava em bilhões de reais, mas eu achava injusto que nós onerássemos o agronegócio, para além de todos os problemas que nós temos aí, dos custos elevados, da variação cambial e tantos outros problemas que o agro, da dificuldade de acesso ao crédito rural. Então, assim, eu achava injusto que a gente aprovasse uma emenda como essa, e estava de madrugada, não tinha orientação do governo, e ainda assim eu falei, eu entendo a cabeça do Bolsonaro, sei que ele é a favor do agro, ele jamais vai concordar que uma emenda como essa passe. Então, fui lá e conseguimos, junto com o deputado Evair de Mello, à época, que é lá do Espírito Santo, também muito ligado ao agro, conseguimos articular e vencemos a esquerda, que era a oposição naquele momento, que tem se posicionado, infelizmente, contra o agro, e a gente conseguiu vencer, e aí deixamos de onerar o agronegócio brasileiro no que se refere às exportações. A fala do senhor é bastante interessante, e consegue levar a pauta da segurança pública, mas a do agro. Hipoteticamente falando, se o senhor fosse governador, qual seria a primeira medida que o senhor ia fazer para melhorar o agro em Goiás? Eu vou falar uma coisa que é meio, não vou nem dizer que é polêmica, mas ela é real, eu já tinha me posicionado contra isso no passado, e não é nenhum ataque ao governador atual nosso, mas é um fato. Eu acho que a criação da taxa do agro, que ele aprovou no final de 2022, ela causou muito abalo na relação, inclusive política, né, do grupo dele com os produtores rurais de Goiás. Então, eu acho que se eu me tornasse governador, né, e não é um objetivo meu para agora, já foi em 2022, mas não é. Bom, se eu tivesse sido eleito em 2022, eu jamais teria criado essa taxa. E eu acho que nós temos que trabalhar para desonerar o agronegócio. Quanto mais nós diminuirmos impostos, tributos em geral, mais facilmente, ou maior renda, até maior arrecadação. O Bolsonaro foi o presidente da República que diminuiu impostos e aumentou a arrecadação. A taxa Selic 15%, a taxa Selic para o banco mais 18%, e para o agricultor 15%. Não, a taxa Selic é 15%. É assim, é um negócio, e é a prova maior para mim do descontrole fiscal e macroeconômico do atual governo federal. Isso aí, eu participei de debates, Na verdade, os bancos que vai... Né? Para os bancos é uma maravilha, né? Agora, para nós, para o resto da população, uma taxa de juros como essa inviabiliza qualquer... As pessoas não querem investir em novos negócios, né? Quem tem recursos quer mais colocar no banco para poder ter a taxa, né? E isso é prejudicial para toda a economia nacional. Eu queria uma resposta mais opinativa do senhor, como o senhor disse agora, dos bancos, né? O Brasil protege mais o banco ou o agricultor? Muito mais os bancos, isso aí não tem dúvida. Infelizmente, nós deveríamos ter um cuidado muito maior com aqueles que produzem
a comida nossa. E, aliás, os produtores rurais brasileiros produzem 1/4 de toda a comida mundial. Não estamos falando só da importância estratégica da segurança alimentar para o brasileiro. Lógico, nossa primeira preocupação é conosco mesmo, né? Mas no caso do Brasil, a nossa produção agrícola, agropecuária é tão grande que 1/4 de todo alimento no mundo é produzido aqui. Então, a nossa economia é extremamente dependente do nosso agronegócio. Então, assim, cuidar do agronegócio, cuidar do produtor rural no Brasil, é cuidar, na verdade, de todo o país, é cuidar da nossa economia, da nossa sobrevivência. Então, não faz sentido nenhum abandonar, proteger os bancos e abandonar o produtor rural. Na verdade, o cenário atual, né, fechou o ano agora como recorde de recuperação judicial, né? Sim. Extrajudicial, judicial. Sim. Então, o agricultor que não está lucrando está falindo, literalmente fechando porteira. É muito ruim, a gente sente isso, né? Podemos dizer que esse número aí, né, gigante dessas RJs é por causa dessas taxas? O governo federal atual, ele aumentou todos os tributos que você possa imaginar, tanto que o ministro da Economia atual ficou apelidado de Taxade, né? Não é à toa que ele é chamado de Taxade. É porque ao invés deles trabalharem, né? Eu nem sei se eles têm mesmo a meta de fazer o equilíbrio fiscal, mas se tiverem, a gente percebe assim, que ao invés deles trabalharem em diminuir as despesas para poder equilibrar com o nível de arrecadação, não, eles aumentam as despesas e aí tem que aumentar os impostos ou os tributos, de modo geral, para poder casar. E mesmo assim não estão conseguindo. Quer dizer, eles estão sufocando a economia. Perde em todos os lados. Em todos os lados, é um absurdo. Eles gastam mal, eles aumentam os impostos e com isso eles acabam com a economia do país. Então, e os juros só param, né, não param de subir. O que acontece? Quando terminou o governo Bolsonaro, aí o Lula colocava a culpa no presidente do Banco Central, que tinha sido indicado pelo Bolsonaro, que era o Roberto Campos Neto. Bom, mas na sequência ele indicou o Galípolo. E o Galípolo manteve as taxas em nível alto, aliás, em níveis muito altos. E isso demonstrou que, na verdade, não era um problema do fato ideológico. Não, o Roberto Campos Neto era bolsonarista, e aí com isso ele queria prejudicar o governo Lula. Não é isso, é porque, infelizmente, esse desgoverno atual ele não cuida da economia. O nosso tempo está estourado já. Queria que você deixasse essa mensagem para o nosso telespectador. E também quem quer saber mais sobre o trajetório do vereador, como é que faz para ter esse contato, ter um contato da sua assessoria, vá direto, seu gabinete de portas abertas. Por favor. Como é que é essa funcionalidade? Bom, vocês estão nos assistindo, uma honra, muito obrigado aqui, né, de estar conosco. Se vocês quiserem conversar conosco, vão lá, portas abertas, porteiras abertas lá no nosso gabinete, gabinete número 6 na Câmara de Vereadores. E também vocês podem, a gente tem o maior prazer de ter vocês nas nossas redes sociais, @MajorVitorHugo. Vai lá no Instagram, manda uma mensagem direta pra gente. Se quiser ir lá pessoalmente, vocês vão ser muito bem recebidos. É um prazer interagir com vocês, virtual ou pessoalmente. E só pegando a deixa dele aqui, vocês viram que já profetizou, né? Falou, no meu gabinete, lá na Câmara dos Deputados. Eu acho que tem surpresa por aí. E você também assistindo esse domingo aqui pela PUC TV, muito obrigado. Até o próximo domingo e fique com Deus.